Ver se eu já peguei tudo. Acho que já. Aguenta. Vamos se hidratar, né? Vai falar pra caramba também, né? Como é que não vai se hidratar? Gente, que pulseirinha que eu fiz. Tá escrito Alec. Uma fofura, né? Oi, segue leitores, tudo bom? Bora pra mais um papo literário? E hoje bora falar de Escandalizados? Escandalizados é um livro de Lauren Billings, mas que nesse trabalho usou o apelido de Eve Owens, que, se você não sabe, essa é uma das meninas da dupla Christina Lauren, que escreveu Imperfeitos. Que, inclusive, quando eu descobri, eu fiquei tipo... estourou uma veia no meu cérebro, juro pra vocês. Esse livro foi publicado pela editora Paralela e ele foi publicado também dia 23 de agosto de 2022. Não é um livro tão antigo, afinal veio aí depois de pandemia, né? O livro começa apresentando pra gente a Gigi. A Gigi, ela é uma jornalista que tá voltando de uma viagem horrível, onde ela descobriu várias coisas sobre um crime horroroso envolvendo uma boate. Crimes, assim, bem pesados. E ela tá voltando depois de vários de seus voos terem sido cancelados. Ela tá lá no aeroporto, tá cansada, tá sem tomar banho, tá com fome. A bichinha tá o ó do borogodó. Um voo de novo, que era pra ela voltar pra casa, é cancelado. De novo. A bichinha exausta, a bichinha querendo escrever logo das coisas que ela descobriu, mas o voo atrasou de novo. E agora só ia ter esse voo pra ela voltar pra casa no dia seguinte. Então a companhia aérea teve que não só hospedar ela, mas todos os passageiros daquele voo que iam pegar aquele voo tinham que hospedar todos eles num hotel por ali, perto do aeroporto. E foi o que aconteceu. Ela, como todos os outros passageiros deste voo específico, foi todo mundo lá para esse hotel. Só que o que a diva não contava é que no meio da fila lá, né, para fazer o check-in do hotel, ela ia encontrar o irmão da antiga melhor amiga dela, da melhor amiga dela de infância. Alec King, esse divo aí. Ela encontrou ele e quando ela era menor, ela tinha um crushzinho ali por ele. Ela olhava e falava, que pãozinho. Então, já tem ali uma história. Tudo bem que é só uma história da cabeça dela, porque a bichinha era mais nova, ele era mais velho. Então, ele nunca olhou pra ela dessa forma, né? Porque, enfim, ele era mais velho. Só que aí, eles começam a conversar, eles vão se lembrando das coisas de época. E aí, gente... E aí que vocês sabem, né? Ele convidou ela pra ir lá pra suíte dele. Pra tomar um banho, pra se trocar, né? Ter um pouquinho de dignidade, né? E depois ele convida ela pra ir tomar uns drinks, pra tomar alguma coisinha no barzinho ali do hotel. E vocês sabem onde é que isso vai dar, né? Eles voltaram e dormiram juntos lá na suíte dele, né? Vocês sabem o que quer dizer dormir junto. Mas é exatamente isso daí que acontece. E no dia seguinte, mesmo depois de todas as conversas que eles tiveram, eles conversaram bastante, tá? Mesmo depois de tudo isso daí, ela sentia que ele tava escondendo alguma coisa. Tipo, tem caroço nesse angu. O que esse garoto tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Ela tava um pouquinho confusa, gente. Ela tava. Mas ficou quietinha, seguiu o baile dela. Eles se despediram, foram para o aeroporto, pegaram o seu voo. E na hora de ir embora, eles não podiam ficar ali, um perto do outro, né? Então eles se dispersaram. Só que aí, quando ele estava saindo, a Gigi simplesmente encontra uma multidão de pelo menos umas 200, 300 pessoas ali com vários cartazes com o nome dele, com um monte de coisa gritando o nome dele e assim, aquelas fãs super felizes de estar vendo seu astro. E ela ficou tipo, que desgrama é essa? De onde esse povo todo conhece o Alec? Até que a diva decidiu botar no telefonezinho dela e achou que ele é simplesmente um ator de dorama super reconhecido na Inglaterra e ali também nos Estados Unidos, na Coreia, enfim. Ele era muito conhecido e é muito famoso. E a diva, em vez de ter ficado, nossa, que choque, né? A diva ficou irritada. Não me perguntem por quê, mas ela ficou bem irritada com ele. Né? Ele tentou entrar em contato, ela não queria, ela... Não, ele mentiu para mim.
ele mentiu para mim. Sendo que assim, gente, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é uma delícia. E ficar com essa palhaçada, aí ele não me contou. Amor, ele não te contou porque ele tava com medo de você ser dessas fãs obsessivas, entendeu? Dessas pessoas que só querem ficar com o famoso porque é famoso, porque tem dinheiro, porque tem, entendeu? Tem um aqué, entendeu? Ele só estava com medo. Entenda-o. Ela não entendeu. Ele teve que chamar ela lá numa empresa, dizendo que tinha informações sobre o caso que ela estava trabalhando. E aí ela foi lá, né, no maior bom grado, não, eu quero descobrir. E realmente, gente, ele tinha umas fofocas aí bem inéditas. O cara que estava simplesmente promovendo esses crimes dessa boate era simplesmente um amigo aí das antigas do Alec. Então, tem história aí, tem história. Mas eu não vou contar tudo, obviamente, porque se você quiser saber como isso tudo vai se desdobrar e como isso vai virar um romance, um caso de uma noite só virar um romance, você vai ter que ler o livro. O que eu gosto bastante nesse livro é que as cenas alternam muito, sabe? Não é só sobre o romance deles dois, não é só sobre ele ser famoso e ela ser uma jornalista, não. Não é só eles dois. Por mais que seja um livro pequeno, ele tem 316 páginas. E mesmo sendo esse livro, assim, pequenininho, que você lê no final de semana aí, em uma semana, ele é um livro que ele vai alternando as cenas. Então não é só sobre eles dois. Esse caso da boate também é bem proeminente nesse livro, tá? Predominante nesse livro. Então, assim, se você tem gatilhos sensíveis, esse livro aqui, ele é de conteúdo adulto, tá? Vem até aqui escrito conteúdo adulto. Não só pelas cenas, né? Que a gente sabe, mas também por esses casos, tá? Porque eles são bem explícitos nesses crimes que aconteciam na boate, que eram crimes só voltados contra mulheres, né? Eles drogavam as mulheres e, enfim, fazem o que vocês já sabem que eles faziam. Se você tem algum tipo de gatilho sensível com esses tópicos, eu recomendo que você não leia o livro, porque ele sabe dosar bastante o romance entre eles e esse caso. Então fica ali entre os dois. E é óbvio que quando as pessoas descobrem deles dois, dá um fuzuê, você já sabe. Já sabe, porque é famoso, é ator coreano. Pois é. Mas você vai ter que ler o livro pra saber mais. Beleza? Agora, sem enrolação e bora para alguns tópicos do livro? Esse livro fala muito sobre reconhecimento e reconexão. Até porque eles se conhecem. E há mais de 14 anos eles não se viam e de repente se encontraram. E aquela chama, aquela paixão que tinha ali, né? Aquele fogo, continuou. Escândalo e muito segredo. É uma coisa que você vai achar aqui, como o próprio nome diz, escandalizados, né? Você vai ter muito escândalo aqui. Não só envolvendo o Alec, mas envolvendo a Gigi também. Tem esse valor muito ético, né? Porque eles estão num relacionamento. É casual, não é namoro, né? Ninguém se declarou, mas é um relacionamento ali, né? Tem uma troca de interesses. Se você gosta de um conflito, mas aquele conflito leve, aquele conflito tranquilo, você vai gostar muito desse livro, porque ele também alterna nisso, tá? Então, é sempre um conflito de eu quero contar para as pessoas que a gente tá junto, mas eu não posso, e fica naquilo ali. E é muito legal, porque quando acontece, eu acho que é até por isso o nome, Escandalizados. Eu gosto muito dessa capa, que é quando saiu a notícia deles dois. Eles dois aqui, ó, se beijando e no jornal, e eles tapando o beijo deles com esse jornal. E aqui várias câmeras atrás, ó. Eu acho muito legal a estética dessa capa. Eu acho que combina muito com o livro, né? Que é eles ali tapando o beijo e vários paparazzis atrás, que é basicamente o que aconteceu. Mas esses conflitos de relacionamento você encontra bastante no livro. Isso sobre eu quero assumir pra todo mundo que eu tô com você, mas eu não posso, a minha agência não permite, as pessoas que trabalham comigo não permitem, e aí o que a gente faz? E aí eles têm que ficar guardando segredo, eles saem na rua com disfarces. Não é um disfarce nada do bom, é basicamente um boné e um óculos escuro. Qualquer pessoa que enxerga veria que era ele. Muitas escolhas que ambos os personagens fazem afetam não só o relacionamento deles, mas é a vida profissional deles. O Alec pode fazer coisas que lá no final do livro vão piorar ou melhorar algumas coisas, quanto a Gigi também. A Gigi pode fazer isso e lá no final ir mudando, e é justamente o que acontece, né? Todas as ações deles têm
uma consequência no final. E eu acho isso muito legal, porque mostra que a escritora teve esse cuidado, teve o cuidado de qualquer decisão, qualquer fala deles ser influenciada lá no final. Então, pode ser influenciada pro bem ou pro mal. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu não acho um livro raso. Eu vi muita gente falando que é um livro muito raso, que não achou um livro, oh meu Deus, que livro incrível. Eu gosto muito de romance, então eu sou suspeita pra falar. Mas eu gostei muito mesmo de Escandalizados, tá, gente? Os dois personagens enfrentam os dilemas éticos o tempo todo no livro. O que é certo ou não, não só para a vida profissional deles, mas para o relacionamento também. Porque eles podem só pensar para o trabalho e acabar o relacionamento não dando certo, não sendo uma coisa legal. E eu acho que eles têm muito esse discernimento, sabe? Eles sabem dividir muito bem as coisas e sabem tratar aquilo ali tudo como profissional quando tem que tratar e um relacionamento quando tem que ser tratado como um relacionamento. Agora, bora pra minha opinião. Gente, eu gostei muito desse livro, tá? Ele tem bastante hot, então eu já recomendo que se você não gosta de ler hot em livro, não leia esse livro. Se você tem gatilhos sensíveis, aqueles que eu já falei, né? Mas eu vou tentar colocar aqui. Não leia se você tem esses gatilhos e não gostar de hot. Mas se você não tem problema nenhum com esses gatilhos, não tem problema nenhum com hot, como eu também não tenho, eu acho muito legal vocês lerem esse livro, porque não é só sobre um relacionamento. Como eu falei, ele vai alternando aí, a narrativa alterna entre o trabalho, relacionamento, profissional, relacionamento. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Os personagens, eles não têm muita... Eles não são personagens complicados de se entender. Eles são personagens simples. Ele era um garoto normal, virou artista. Ela, uma garota normal, virou jornalista. Não tem nada demais. Eles não têm traumas na história deles, nem nada assim. Algo que justifique algum ato ruim que eles venham a fazer. Nada disso. Eles são personagens muito simples. É aquela comédia romântica para você ler ali no final de semana, numa semana assim, cansativa, que você quer descansar, você lê um livro assim. Eu gostei da escrita, eu gosto muito dessa autora, eu gostei muito de Imperfeitos por conta disso também. E quando eu descobri que a Lauren que escreveu esse livro, eu fiquei muito feliz, porque combinou, né? Eu gostei muito de Imperfeitos, gostei muito de Escandalizados. Pra mim, foi um livro, assim, 4.9, 5 estrelas. Eu gostei de coração desse livro, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo literário. Não esquece de escrever aqui nos comentários qual próximo livro que vocês querem ver aqui no Papo Literário. Obviamente, já deixa o like aí pra me ajudar. Me siga nas redes sociais, Ani Criadora no TikTok e Ani Criadora também no Instagram. É isso. Beijo!